Olá, pessoal. Então, aqui é o professor Paulo. Hoje eu vou fazer uma live de história referente ao primeiro ano do ensino médio. Infelizmente, no dia de hoje não houve, na verdade, ainda alunos ingressando no ambiente virtual. Então, eu vou iniciar a live e depois gravada essa aula vai ser disponibilizada no WhatsApp, perdão, no Facebook, no YouTube e no Classroom das turmas correspondentes do Colégio Maria Inocência Ferreira. Essa live também, essa aula gravada, fica obviamente disponível para que todos os alunos do sistema de educação do Estado ou de outras escolas que tiverem interesse pelos temas de história e do assunto da aula de hoje possam participar. Hoje nós vamos estar fazendo uma aula correspondente a assuntos que haviam sido abordados, em parte, nas aulas presenciais antes de toda essa situação da pandemia. Para quem vai assistir essa aula gravada e posteriormente vai assisti-la, então, bem depois dessa data, que essa gravação vai ficar, obviamente, no YouTube, hoje, dia 7 de maio de 2020, estamos fazendo uma gravação no período de pandemia do coronavírus. Bom, para os que vão assistir a aula posteriormente também, nós estamos fazendo uso de um material que a Secretaria Estadual de Educação adotou como padrão para facilitar a compreensão dos conteúdos, o acompanhamento das aulas à distância, uma vez que estamos com esse distanciamento social. E aí então eu vou projetar para vocês na tela uma aula online um material que nós estamos utilizando a partir de agora então. O material chama-se Atividades autorreguladas, é o que aparece aí provavelmente com o título, com o material escrito em história, com fundo azul, escrito em branco. Esse material ele é um material do aluno especificamente, e nesse material que eu estou subindo a tela, aparece então os temas que vão ser abordados dentro dessa apostila. Ela é dividida em capítulos ou seções, e cada seção e capítulo contempla 3, 4 conteúdos de acordo com o caso e de acordo com a disciplina. Existem atividades autorreguladas para história, para filosofia, para sociologia, para matemática, física, química, enfim, todas as disciplinas correspondentes à série e ao ensino do Estado. Bom, nesse caso, nós vamos falar hoje sobre o que é história, o que são fontes históricas e sobre o conceito de democracia. O que é história e fontes históricas nós falamos durante as nossas aulas presenciais no colégio, mas eu vou estar aqui rapidamente reforçando alguns conceitos e fazendo uma rápida revisão para depois a gente ir realmente para o assunto que mais interessa nesse momento, que é o tema democracia. Bom, o que é história? Eu não vou ler nessa parte porque eu já havia falado em sala de aula, eu vou só apenas reforçar alguns conceitos. História é uma ciência. Geralmente os alunos das redes de ensino costumam achar que história não é uma ciência, história é apenas uma matéria, é apenas algo a ser estudado, né? Mas não encaram história como uma ciência. A primeira coisa que a gente tem que dizer e deixar claro em relação à história, é que história é uma ciência. Por quê? O que seria ciência? Ciência é um instrumento, é uma denominação, aliás, dada a toda a disciplina ou todo campo do saber, aonde você estabelece regras técnicas, científicas, para poder chegar a elaborar aquele conjunto de informações ou conhecimento. Então vamos refletir rapidamente aqui como é produzido o conhecimento histórico, ou a disciplina, ou a ciência história. A disciplina história, ela é resultado de levantamentos científicos feitos por historiadores e não apenas historiadores, por vários outros profissionais, como por exemplo os arqueólogos. Os arqueólogos, inclusive, têm um papel preponderante nesse processo. Eles fazem levantamento de informações através de escavações arqueológicas, através de pesquisas junto a objetos e materiais muito antigos que vão sendo redescobertos através dos tempos,
E através desses objetos, desses vestígios humanos de épocas muito anteriores à nossa época, ao nosso tempo, consegue-se determinar formas de vida que existiam, formas de organizações sociais que existiam há muito tempo atrás, causas, de repente, de desaparecimento de determinados grupos sociais, costumes, usos, cultura, literatura, forma de escrita, alfabeto, língua ou idioma utilizado, aspectos religiosos, aspectos da vida cotidiana, aspectos da sociedade de um modo geral. Portanto, a gente observa que a história ela usa métodos científicos que se baseiam em achados, podem ser achados arqueológicos, ou pode ser em formas de pesquisa de materiais produzidos através dos tempos, como por exemplo na época dos antigos gregos, romanos, etc. O fato é que história é uma ciência. E por que ela é uma ciência? Por esse motivo que eu acabei de falar. Porque ela se utiliza de métodos científicos para elaborar um conjunto de informações. Toda vez que um aluno, por exemplo, ingressa numa universidade, numa faculdade, geralmente no final do curso vem uma disciplina chamada aliás, ao longo do curso tem uma disciplina chamada metodologia científica. Qual é a finalidade desse curso? É exatamente ensinar o aluno a seguir parâmetros técnicos e científicos para poder chegar à conclusão em alguma área do saber ligado àquele curso que o aluno está fazendo. Então, o aluno ele tem que apresentar, por exemplo, formas de produzir o conhecimento científico, mas não formas aleatórias, seguindo metodologia específica ou metodologias específicas para chegar a comprovar determinado tipo de argumentação. Isso seria a metodologia científica, que é uma disciplina que que está presente na maioria dos cursos de universitários. Essa, inclusive, é a grande diferenciação que se faz em relação ao conteúdo produzido hoje pelas redes sociais e pela internet. Nós temos hoje em dia muitos profissionais, ou melhor dizendo, muitas pessoas que se dizem filósofos, que se dizem professores, doutores, profundos conhecedores de algumas áreas do saber, mas que se você for pesquisar a vida dessas pessoas e for olhar o currículo delas, você vai perceber que elas não têm título nenhum, elas não têm curso nenhum, elas não têm formação nenhuma, muitas vezes mal têm o ensino fundamental. Isso não quer dizer que estamos aqui desmerecendo quem só tem estudado até o ensino fundamental, quem só tem estudado até o ensino médio. Mas estamos querendo aqui deixar claro que muitas vezes pessoas que utilizam os meios eletrônicos, as redes sociais, a internet, para poder produzir teoricamente conhecimento dito científico e com isso afirmarem que são conhecedores profundos de disciplinas, de campos do saber, acabam muitas vezes fazendo afirmativas infundadas, afirmativas fictícias, não comprovadas cientificamente e, portanto, sem validade diante da academia, diante do processo científico. Então, quando você quer produzir um conhecimento científico, você tem que se basear em métodos, metodologias. Para isso existe essa cadeira nas universidades, metodologia científica, para que quando a pessoa saia daquela universidade, ela saiba quais são os métodos mínimos, os parâmetros mínimos que ela tem que seguir para ela produzir um conhecimento científico. Resumindo, assim é produzida a história praticamente, na verdade, todas as áreas do saber científico que hoje são ensinados nas universidades e até fora das universidades, como no ensino fundamental e ensino médio. Os professores de história não são exatamente historiadores. Os professores de história são aqueles profissionais que conseguiram ter acesso a um conjunto de conhecimento científico histórico produzido pelos historiadores. Então, o professor de história é aquele que repassa o conhecimento científico histórico produzido por historiadores, que esses sim são os pesquisadores, os cientistas da história. Mas, fechando aqui essa nossa introdução da aula de hoje, tudo é história e todo conteúdo produzido por historiadores resulta na formulação, na elaboração de uma disciplina ensinada nas escolas, chamada história, que não é apenas uma matéria, portanto. É uma disciplina
que não tem um status de ciência. Então, história é ciência. Geralmente a gente associa ciência àqueles profissionais dentro de laboratórios químicos, cheio de produtos químicos, em tubos de ensaio coloridos, fervilhando, e a gente acaba achando que aquilo é ciência, né? Ou então um profissional fazendo pesquisas no campo da aeroespacial, como lançar um foguete ao espaço, ou um satélite, e aí acabamos achando que só isso é ciência. E na verdade não é bem assim. Todo conhecimento que utiliza métodos específicos e comprovadamente científicos para produzir esse conhecimento, isso resulta então em uma disciplina que tem o status, passa a ter o status de ciência. Então, história é uma ciência, para fechar essa nossa introdução. Mas e aí? O que a história tem, enquanto ciência, de diferente das outras disciplinas? De forma bem objetiva, a gente pode dizer que história é uma ciência que estuda os seres humanos e tudo que esses seres humanos realizaram e produziram através dos tempos. Então, história é uma ciência que tem como campo, matéria-prima a ser estudada, o ser humano, tá certo? E tudo que esses seres humanos fizeram através dos tempos. E como é que a gente então produz esse conhecimento histórico, ou essa ciência chamada história? Para ficar mais claro ainda. A história ela se baseia em algumas fontes de matéria-prima, ou seja, ela se baseia em algumas origens para poder formular o seu conhecimento científico histórico. Quais são essas fontes aonde nasce o conhecimento científico? Assim como a água, ela tem a sua fonte, a água que nós consumimos, quando a gente abre a bica da nossa casa para poder usar a água para lavar os nossos objetos, ou então a gente vai lá no filtro, ou ozonizador, conforme o caso, enfim, o purificador de água, e a gente abre lá aquela torneirinha para que aquela água purificada caia dentro de uma garrafa ou de um copo para a gente poder consumir. Essa água, ela obviamente não nasceu ali naquela localidade. Ela foi conduzida, trazida através de sistemas de tubulação, um sistema extremamente complexo e muito antigo, foi trazida das nascentes, das zonas ou regiões de captação, até a nossa casa, para o nosso próprio consumo. Mas isso não quer dizer que a bica de onde a água está saindo na nossa casa, que ali é a fonte. Ali, na verdade, é o ponto final de consumo. A fonte está lá na nascente, ou seja, entrando no meio das matas, das florestas, onde tem lá aquela água minando do solo, brotando, surgindo aquela água pura. Aquilo assim é a fonte. Então, assim como a fonte de água é onde nasce a água pura, cristalina, original, a mesma coisa acontece com a história. A história, ela tem as suas fontes, onde nasce conhecimento histórico de forma pura, cristalina, original, que permite aos historiadores produzir um conhecimento científico que vai realmente conduzir a sociedade à compreensão de determinados grupos sociais, de alguns processos e conhecimento científico. Que fontes são essas então? As fontes são basicamente quatro tipos. Esses tipos, muitas vezes, de acordo com o material, ele pode ser variável. Algumas, por algum motivo ainda um pouco não muito claro, algumas literaturas classificam em três ou em quatro. Eu prefiro classificar em quatro tipos. Quais são as fontes que a gente pode citar aqui como onde nasce o conhecimento histórico? Fonte escrita, fonte material, fonte oral e fonte imagética. 4. Independentemente de seguir a ordem, não vou aqui tentar esclarecer quais são que seriam esses tipos de fontes. Fonte escrita é considerada a fonte mais confiável, porém não infalível. Toda vez que você consegue reconstruir o conhecimento, ter acesso a um conhecimento histórico, ou construir um conhecimento histórico através de material escrito, você tem ali uma fonte muito fidel, muito fidedigna, ou seja, muito interessante para você produzir conhecimento histórico. Vamos dar um exemplo. O alfabeto dos povos antigos do Egito Antigo, ou seja, o alfabeto egípcio original.
Até hoje há um certo mistério sobre esse alfabeto para a nossa sociedade contemporânea. Boa parte dos arqueólogos e historiadores já conseguiram decifrar uma razoável quantidade de palavras do alfabeto original dos antigos egípcios, mas nem tudo foi decifrado. E como é que se teve acesso a esse primeiro alfabeto? Através de inscrições em objetos, principalmente as construções arquitetônicas, pirâmides antigas dos egípcios, que tem lá inscrições que não se apagaram com o tempo por terem sido produzidos em materiais muito sólidos, muito resistentes ao tempo, às intempéries. Esse material, então, se constitui em uma fonte de reconstrução de um alfabeto. Então, através daquele material, é possível, por exemplo, saber como era o alfabeto dos egípcios antigos, o que eles queriam dizer com determinadas simbologias escritas e assim por diante. Então, isso é uma fonte escrita. O nosso próprio alfabeto da língua portuguesa se constitui hoje em uma fonte de conhecimento que vai ficar para a história, para as futuras gerações. Então, o nosso alfabeto também é uma fonte escrita, confiável para futuras gerações. Então, a fonte escrita, ela é uma forma em que nós podemos identificar como onde nasce o conhecimento histórico. Essa seria uma das fontes. Então, primeiro, fonte escrita. Vamos falar agora de uma outra fonte, a fonte material. Mas antes de falar da fonte material, eu gostaria de dar uma pausa. Estamos de volta. Eu quis dar uma rápida pausa porque eu queria buscar um material para poder mostrar para vocês nessa aula de hoje, que eu vou falar agora da fonte material. E a fonte material, em linhas gerais, ela seria o quê? É aquele tipo de reconstrução do conhecimento histórico que se processa através da descoberta de materiais que nos permitem descobrir cientificamente esse passado. Então, eu falei da fonte escrita e agora estamos na fonte material. Então, uma fonte material é aquele tipo de fonte que nos permite descobrir o passado, redescobrir o passado, através de objetos materiais. E aqui eu tenho em minhas mãos, uma caixinha preta, e nessa caixinha preta tem uma aliança. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Obviamente ela hoje está numa caixinha preta, mas originalmente a imagem não vai ficar muito boa, né, por causa da qualidade da câmera, mas depois eu vou explicar melhor sobre essa aliança. Essa aliança, ela não veio nessa caixinha. Na verdade, vou tirar ela daqui. Eu achei essa aliança. É um material em prata. Está até um pouquinho escurecida, precisando polir um pouco. Esperar a câmera. É que a câmera ela vai tentar focar em mim, por isso a qualidade não vai ficar muito boa. Eu vou aqui esclarecer o que é essa aliança. Vocês podem ver que ela é um pouquinho gordinha. E apesar da imagem não estar das melhores, aqui tem uma inscrição. Essa aliança foi o seguinte: anos atrás eu morava na cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu não moro mais lá, mas há anos atrás eu morava na cidade do Rio de Janeiro. E numa tarde de domingo, indo em direção a uma igreja onde eu frequentava, num bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, eu achei essa aliança. Ela estava numa tarde chuvosa de domingo, numa rua que era de paralelepípedos. Ela estava exatamente toda amassada entre pedras de paralelepípedos, toda enlameada, porque tinha chovido, tinha parado a chuva naquele momento, no meio da tarde, quando eu estava passando pelo local, mas eu achei essa aliança. E como eu já era grande entusiasta da disciplina de História e já estava fazendo faculdade de História também, eu peguei essa aliança e achei interessante. Vi que ela tinha uma inscrição que não dava para ver muito bem o que estava escrito, estava muito escura, muito suja, muito amassada. E aí eu resolvi fazer o quê? Eu peguei ela, não tinha ninguém na rua, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém que pudesse ser identificado como proprietário. E ela, até hoje, né, como ela não vem com o nome da pessoa, então foi realmente perdido por alguém. Peguei essa aliança e trouxe para minha, botei no bolso, fui para a igreja, participei do culto lá na igreja, minha formação é evangélica, e no final
do culto, eu fui para casa com essa aliança. Chegando em casa, rapidamente, com muita curiosidade, eu resolvi dar uma lavada na aliança. E ao lavar, eu observei que vinha aqui uma inscrição que me chamou muita atenção. O que vinha aqui na inscrição nessa aliança? Vinha escrito o seguinte: doei ouro para o bem do Brasil, 1964. Isso me causou uma estranheza. Doei ouro para o bem do Brasil, 1964? Por que isso? E comecei a tentar pesquisar. E como sempre, né, eu pesquisei em livros, pesquisei em jornais e revistas e não achava. Até que achei na internet, alguns anos depois, alguma informação a respeito, onde dizia que essa aliança, perdão, que houve em 1964. Para quem não sabe, em 64 ocorreu o golpe militar no Brasil. Alguns chamam de revolução. Eu particularmente chamo de golpe, sim, porque a partir do momento que houve uma quebra, uma ruptura do sistema democrático representativo, então eu chamo de golpe. Então, em 1964 houve o golpe militar no Brasil, onde os militares, sem eleição direta, tomaram o poder da nação e impuseram a sua forma de governar, inclusive suprimindo, retirando os direitos democráticos da sociedade. Pois bem, ocorre que, em 1964, quando os militares tomaram o poder, a economia do Brasil estava com muita dificuldade. E os militares apelaram para a sociedade brasileira, pedindo para que a população ajudasse a restabelecer o equilíbrio minimamente financeiro da nação. E apelaram para o apoio coletivo da população, solicitando que quem pudesse doasse ouro para ajudar a restabelecer as finanças nacionais. Era para as pessoas de cada cidadão que quisesse apoiar esse movimento, pegassem objetos de ouro, como cordões, brincos, pulseiras, anéis, alianças, enfim, e doassem para o governo. Em troca, o governo, em reconhecimento pela, pelo gesto de bondade da população, dava essa aliança, que era de um material bem mais barato, prata, né? E nessa aliança vinha então essa gratidão inscrita aqui: doei ouro para o bem do Brasil, 1964. Eu demorei para achar informações a respeito dessa história. E uma das formas que me ajudou a descobrir essa história dessa aliança foi exatamente ao mandar um e-mail para o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e retive como resposta daquele e-mail de que sim, essa aliança era uma aliança um tanto quanto rara, porque houve esse movimento de apoio ao governo que se instalava em 64, através da doação de ouro por parte da população, mas como bem poucas pessoas tinham condições de oferecer esse tipo de auxílio, de apoio, então foram produzidas e distribuídas pouquíssimas alianças comemorativas do apoio popular a esse movimento de restabelecimento da economia nacional em 64. Conclusão: tenho aqui em minhas mãos uma aliança que pouquíssimos têm, né? Essa aliança, ela se constitui em uma fonte material, ou seja, ela também é escrita. Então, também tem uma fonte escrita aqui. Ela acaba tendo as duas funções. Ela é uma fonte escrita, mas é um objeto, portanto, esse objeto é uma fonte material. Esse objeto, por ser antigo, é uma fonte material. Se você tivesse, por exemplo, um livro de história novo, hoje, com um monte de informações históricas, você falaria assim: ah, mas é uma fonte material porque é um livro de história, que está com informações escritas antigas. Mas aí, na verdade, ali só é histórico, a única coisa que é histórica ali são os textos, as informações antigas que estão ali escritas. Mas o livro é um objeto material novo. Então, ele não é bem uma fonte histórica. Ele contém informações históricas escritas, de uma fonte escrita. Mas aqui no caso da aliança é diferente. A aliança, ela é uma fonte material que também contém uma fonte escrita,
que traz a possibilidade de resgatar um pedaço da história do Brasil pouquíssimo contado, que pouquíssima gente sabe. Para vocês perceberem, então, como o conhecimento científico histórico é uma coisa muito ampla. Você tem muitas informações históricas que muitas vezes passam sem a gente ter conhecimento e que às vezes, ó, um objeto histórico como esse nos permite redescobrir o passado da nossa sociedade brasileira e do mundo. Estou aqui reconstruindo uma informação histórica através de um objeto, ok? Então, essa aliança seria um exemplo de uma fonte material. Vou guardar ela e vamos para a próxima fonte. Uma outra fonte que a gente pode classificar também seria a fonte oral. Ela não é a melhor forma de se reconstruir o passado, porque a fonte oral, ela é uma fonte que sofre interferências. Todo mundo já deve ter brincado com aquela brincadeira do telefone sem fio quando criança. A brincadeira do telefone sem fio, para quem não se recorda, é aquela brincadeira em que você faz uma fila de pessoas ou de crianças, e aí quem está comandando a brincadeira vai no ouvido da primeira pessoa da fila e fala uma frase e pede para que ela ouça bem baixinho, no pé da orelha, e ela depois vai repassando para a pessoa seguinte vai passar para outra e assim por diante até chegar lá no final da fila. Geralmente, nessa brincadeira, aliás, geralmente não, praticamente sempre, a informação que foi iniciada por aquele condutor da brincadeira chega lá no final da fila, depois de 15, 20 pessoas, muito diferente da origem do que foi falado. E por que que isso acontece? Exatamente porque o ser humano ele tem a capacidade de interpretar. O ser humano ele tem essa necessidade de assimilar. E para ele poder assimilar, ele acaba tentando fazer uma reinterpretação daquilo que ele ouviu. E aí ele, ao reinterpretar, muitas vezes ele transmite essa informação que ele reinterpretou de uma forma diferente. Ele acaba expressando de forma com palavras diferentes das originais. Consequência disso, na maioria esmagadora das vezes, nessa brincadeira, o que chega lá no final da fila é muito diferente do que foi dito inicialmente, originalmente. Isso mostra como a fonte falada, a fonte oral, ela é um tanto quanto arriscada. Não quer dizer que ela não seja válida, mas ela é uma fonte um tanto quanto perigosa, porque ela não se baseia em provas concretas, muitas vezes. Ela se baseia na fala de alguém. E aí, como essa fala passou pelo processo de interpretação e reinterpretação de uma época, ela pode sofrer alterações da realidade, ela pode gerar alterações da realidade e acabar causando uma perda de conhecimento ou uma alteração da informação histórica original, e isso é um pouco preocupante, mas não deixa de ser considerado uma fonte. Há situações que você não tem mais como descobrir o passado através de textos, através de objetos. É bem verdade que esses casos são mais raros, mas existem situações em que você precisa resgatar um passado através de uma fonte falada. Alguns anos atrás, no Globo Rural, isso já deve ter, sei lá, uns 8 anos, 10 anos, talvez uns 10 anos, foi passado um programa nessa reportagem, nessa série de reportagens da Rede Globo, um episódio que falava sobre uma tribo, que se eu não estou equivocado, me perdoe se eu errar o nome, posso até tentar pesquisar aqui, mas eu acho que o nome da tribo era Guaipó. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Vou até pesquisar aqui no Dr. Google, pai dos burros de hoje, né? Deixa eu ver aqui, para poder ter certeza que eu não estou falando o nome errado. Tribo Guaipó. Acho que é isso mesmo. Parece ser o Caiapó. Talvez eu tenha memorizado o nome da tribo errada. Se for isso, então, tribo Caiapó. Caiapó, não tem aqui se é Guaipó. Mas enfim, estou um pouco na dúvida do nome da tribo, mas apareceu uma reportagem sobre essa tribo brasileira de indígenas
cuja a tribo foi praticamente dizimada através dos tempos históricos, por conta das interferências do homem branco europeu. E o que sobrou dessa tribo foi praticamente um agrupamento de pessoas. Se eu não estou equivocado, essa tribo ficava localizada na região de Goiás, ou regiões próximas. E essa tribo praticamente ela deixou de existir com aqueles elementos indígenas que estamos acostumados, com uma oca, os índios usando cocares ou andando sem roupa, enfim. Praticamente os elementos culturais de unidade daquela tribo foram destruídos pela interferência do homem branco. E aí, depois de alguns anos, alguns descendentes dessa tribo resolveram se reunir novamente e reformar ou reconstruir aquela tribo que havia sido destruída. E basicamente foram percebendo que, além dos elementos culturais, aquilo que havia de mais importante para a unidade daquele grupo de pessoas era a língua. E nem mais a língua deles original eles sabiam falar. A língua havia sido totalmente perdida por conta dessas interferências. Então foi necessário a busca de alguém que fosse descendente da tribo, a busca de uma pessoa que soubesse falar a língua original dessa tribo, para quem sabe poder ensinar aos mais jovens e com isso ter pelo menos mais um novo, o resgate de um elo de unidade cultural daqueles indígenas ou daqueles descendentes indígenas. E eles foram encontrar exatamente, segundo a reportagem, uma senhora que já estava cega, ela era descendente de africanos, portanto ela era negra, bem idosa, em que ela havia sido ainda criança